seja muito bem-vindo a mais um episódio do Com GYC. Aqui é o comentário da lição dos jovens da GYC para você que está aí na sua casa, para você ficar com um gostinho de quero mais e falar assim, eu vou estudar com certeza essa lição. E olha, gente, já estamos na 10ª lição, tá acabando. Esse trimestre foi tão especial, a gente aprendeu tantas coisas incríveis e a gente teve formas de estudo diferenciadas com esse time especial, com o time que grava também as lições ímpares, enfim, foi uma bênção, está sendo e permanecerá sendo, né? Além disso, a gente teve algumas indicações de livros que a gente vai continuar falando aqui para vocês, mas eu queria pontuar duas que são sensacionais, que eu tenho certeza que vão potencializar ainda mais seu estudo, que é o Parábolas de Jesus, que tem tudo a ver com o tema, que é o Parábolas, e também Histórias do Grande Mestre. Inclusive, gente, eu vou pegar aqui o que eu tô lendo, que é esse daí, para vocês terem um gostinho de como que ele é, porque às vezes falar de falar, não é? Esse aqui, ó, Histórias do Grande Mestre. Ele é muito legal e no final do livro ele tem um estudo para você fazer com a sua família também. É bem bacana. Ele é, deixa eu ver de quando que ele é. Ele é de 2022. Ele é bem legal, ele traz isso, é tipo parábola, só que de uma forma condensada. É bem bacaninha. E eu tô lendo e, gente, é incrível. Momento, eu sei que o momento dicas de YC é mais pra frente, mas esse é o momento dicas Elisa, entendeu? Enfim, vamos lá. Bom, a lição dessa semana, a lição número 10, tem como título Chamados para Servir. Eu achei muito interessante a tirinha que fala essa questão, né? Para Deus. Mais é importante do que quando é como. Então, aqui a gente está com a relação da parábola da vinha, né? Das vinhas, a gente vai conversar um pouquinho disso aqui. A ideia é que você fique com um gostinho de quero mais, estude na sua casa. Mas para a gente começar a avaliar, né? Mais importante do que quando é como. Ou seja, para Deus, será de qualquer jeito serve? Será que a gente está aqui simplesmente porque que a gente acha bacana aparecer? Ou a gente está aqui, por exemplo, também porque é para mensagem, para que mais pessoas tenham essa mensagem especial em casa? E isso eu acredito que tem muita questão a ver da gente sondar o nosso coração no tempo que a gente vive hoje. Você que é líder jovem, você que é jovem participante na sua igreja, você que é desbravador, por que será que a gente faz o que a gente faz? Né? Então, acho que é a gente avaliar esse conceito, esse momento que a gente está, ele é imprescindível para a gente também estar conectado a Deus de verdade e realmente pelo propósito correto. Mas vamos lá então, quero saber de vocês, pessoal. Qual que é a importância da gente entender o significado da vinha e qual que é o seu significado também? Vocês podem comentar um pouquinho, por favor? O que, é que vocês pensam sobre essa questão? Falando especialmente sobre o significado da vinha, quando a gente olha lá para a parábola, a gente vê que um senhor tem uma vinha, então ele coloca ali pessoas para trabalhar, mas então ele sai pela cidade, encontra mais pessoas para trabalhar, e ele chama essas pessoas para trabalhar. Andando de novo pela cidade, ele encontra mais pessoas e chama elas, até os trabalhadores da última hora. Mas quando a gente olha para essa vinha, a gente olha, por exemplo, para ilustrações que Deus fez no passado com relação ao povo de Israel, e Deus chama o povo de Israel de vinha do Senhor, né? Até tem um verso, se eu não me engano, em Isaías ou Jeremias, que o Senhor diz, o que mais eu poderia ter feito pela minha vinha que eu não tenha feito. Se eu não me engano, é Isaías que diz. Então, eu creio que o significado da vinha vai mais além do que a igreja, vai mais além do que, por exemplo, um templo, trabalho, o serviço no templo, de pregação, de escola sabatina. Ser trabalhador na vinha, para mim, significa estar a serviço de Deus a todo momento. Até porque, quando a gente olha, por exemplo, para Jesus, ele não trabalhou só com Israel, ele não trabalhou só com os discípulos, não trabalhou só com quem acreditava com ele trabalhou com todos aqueles que ele encontrou pelo caminho. Então, assim também, né, lá com os samaritanos, que eram inimigos dos judeus, Jesus falou para os discípulos, olha, vocês não dizem que no quarto mês, se eu não me engano, a seara está no tempo de colheita, então ele falou, olhe para essa seara aqui, e ele aponta para Samaria, né, que é um povo inimigo dos judeus, e diz, a seara está branca para colheita, e orem ao Senhor da via para que ele envie mais trabalhadores. Então, juntando juntamente com essa parábola, eu creio que a importância de a gente entender isso é que a gente passa a analisar mais a nossa vida na questão da missão, porque sendo trabalhadores na vinha de Cristo, nós vamos passar a ter em nossas mentes que tudo que nós fizermos
vai ter duas consequências óbvias. Ou nós vamos atrair as pessoas para Cristo, ou nós vamos afastar. Nós nunca vamos poder ser neutros. De modo que, ou, como Jesus pontuou, né? Ou nós vamos estar ligados em Cristo, que é a videira verdadeira, que é a vinha de Deus, ou nós vamos estar desligados, sem produzir fruto, e estar sendo preparados para o fogo, né? Então, creio que essa ilustração que Jesus coloca, ela não envolve somente a nossa vida dentro da igreja, a nossa vida fazendo um trabalho missionário no sábado à tarde. Ela envolve nossa vida como um todo, de modo que tudo na nossa vida, assim como foi na de Jesus, precisa ser intencional, com motivações e intenções guiadas pelo Espírito Santo. E assim nós vamos estar manifestando o fruto e, como vai dizer Ellen White a respeito disso, nós vamos estar mostrando ao mundo aquilo que ele precisa, que é ver o que a graça de Deus pode fazer por um ser humano caído. E assim nós vamos estar servindo a Cristo. E também tem a questão de enquanto nós somos trabalhadores da vinha, nós temos o dever de alertar as pessoas de que elas precisam tomar uma decisão de modo que vai chegar o dia da colheita, né? Essa é a missão também do 144 mil, de alertar o povo dos últimos dias de que eles não têm todo o tempo do mundo, né? Como a gente costuma dizer. Vai existir um dia em que Deus vai requerer um acerto de contas, onde aqueles que produziram frutos vão ser guardados no celeiro, e aqueles que não produziram, assim como a gente comentou na parábola do trigo e o joio, vão ser recolhidos para ser lançados no fogo, aqueles que não estiveram ligados à videira verdadeira. Perfeito. É muito interessante que Jesus ele usa muitos exemplos ali comuns, né? Principalmente exemplos da natureza para surpreender e até mesmo ensinar as pessoas com as verdades eternas. Então é um modo das pessoas conseguirem compreender. E o exemplo da vinha é um desses exemplos, né? Não só no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento, a gente vê vários versículos, né, justamente falando sobre a vinha. E Jesus também deixa muito claro que a vinha é aonde nós precisamos estar trabalhando. E é interessante que quando Jesus vai trazer o significado da parábola, ele diz que a vinha é o mundo, né? Então, naquele sentido, tem esse significado. E ele até fala, né, sobre a importância de mandar mais ceifeiros, mais trabalhadores. E é interessante que, entendendo que a vinha é só algo simbólico para falar sobre o nosso campo missionário, a gente entende a nossa missão, né? Porque Jesus ele compara ali o servo fiel como sendo aquele que trabalha, aquele que realmente dá o sustento ao seu devido tempo aos seus conservos. E esse deve ser o nosso papel hoje vivendo nos últimos dias. Trabalhar, não sermos inúteis na vinha, né? Mas entender o nosso papel e compreender que nós temos uma missão. Porque se a gente pensa assim, mas essa missão de pregar o evangelho é do pastor, é do ancião, a gente terceiriza uma obra que Deus confia a cada um de nós. Então, todos nós fomos alcançados em algum momento na vinha do Senhor e agora somos colocados ali para trabalhar. E interessante a outra parábola, né, que Jesus conta, que mesmo aquele que vem ali na hora undécima, né, no último momento, ele também terá a sua recompensa. Então a gente não deve, eu nasci em um área adventista, eu sou adventista há muito tempo, e a gente contar a vantagem como se a gente fosse mais importante, né? Porque, na verdade, cada pessoa, conforme a luz que recebeu e as oportunidades que recebeu, deve trabalhar, deve ser útil na vinha do Senhor e ser ali, de fato, servo prudente e fiel, que cumpre a sua missão e que verdadeiramente compreende a sua responsabilidade, né, na vinha do Senhor.
Muito bom. Eu acho que esse é o ponto que faz a gente entender todas as coisas. Então, a gente vai do micro e vai indo para o macro. Pensando nisso, eu queria fazer mais uma pergunta. Como a perspectiva da eternidade muda a nossa perspectiva terrena sobre o que é mais importante? Isso tem alguma mudança? Isso afeta meu estilo de vida? Como é que funciona essa questão? Eu acredito que quando a gente olha, por exemplo, para, como a Gabi comentou, de colocar aplicações práticas na nossa vida, que era o que Jesus fazia, pegava coisas práticas do dia a dia e colocava em parábolas para ilustrar as coisas do reino de Deus. A gente olha, por exemplo, para as nossas redes sociais e dos nossos jovens, os jovens da igreja, do mundo evangélico em geral, o católico também, que creem em Deus, e a gente vê as armadilhas de Satanás, porque desde a sua criação, Deus fez o homem para servir de louvor e honra do nome dele aqui nessa terra. Então, como trabalhadores da vinha, o nosso dever, assim como a Gabi disse, está para todo mundo. Nós somos cartas lidas, como diz Paulo, e o nosso local de trabalho está todo o tempo diante de nós. A questão é o que nós estamos fazendo com esse campo que Deus nos deu para trabalhar. Isaías, por exemplo, vai dizer, quando eu citei lá que Deus diz, o que eu poderia ter feito mais pela minha vinha que eu não fiz? E Paulo vai dizer que ele, por exemplo, esmurrava o corpo dele, o reduzia à servidão, para que pregando a outros, ele mesmo não viesse se achar repreendido. Então, eu acredito que coloca em nossas mãos, em nossa consciência, a responsabilidade que nós estamos lidando com vidas pelas quais Jesus morreu, né? Jesus deu a vida pelos seus, Jesus deu a vida pela sua vinha, para que nós, hoje, tivéssemos a oportunidade de ser capacitados para trabalhar na vinha dele. Jesus se entregou literalmente para que hoje nós pudéssemos ser considerados dignos de trabalhar para o serviço do Mestre. E o que é que nós estamos fazendo com esse privilégio? Acredito que quando a gente olha para o trabalho imenso que nós temos diante de nós, e Ellen White vai inclusive dizer sobre isso, que nós temos que ocupar nossa mente com coisas que sejam úteis, que sejam essenciais, que precisam estar acima daquilo que é importante. Trabalho é importante? Sim. Mas até onde eu posso louvar a Deus no meu trabalho? Será que as pessoas que Deus colocou no meu caminho estão tendo a imagem de Cristo que elas devem ter através da minha vida? Quando a gente olha para os destinos eternos das pessoas que Deus coloca no nosso caminho, será que as nossas palavras, as nossas ações estão conduzindo elas para a videira que é Cristo? Estão despertando elas para o momento que nós estamos? Eu, esses dias, fiz uma oração interessante. Eu pedi para Deus que eu fosse mais culpado pela salvação de pessoas. Eu gostaria de chegar no céu e escutar alguém dizer: você é culpado por eu ter me achegado aos pés de Cristo. Porque a gente sabe que nós somos instrumentos na mão de Deus. Deus nos fez para que nós fôssemos instrumentos. Se nós não estamos servindo para ser instrumentos, então nós não servimos para mais nada nessa terra. E tem uma música muito bonita, né, do Fernando Iglesias, Obrigado, que reflete exatamente isso, de pessoas que são evangelizadas pelo nosso testemunho, pelas nossas palavras, e que pelo nosso trabalho abnegado, como era de Jesus, sem interesse, por amor mesmo, o amor que ele tinha, as pessoas vão ver em nós o verdadeiro evangelho e vão sentir vontade de conhecer esse Deus que nós conhecemos, né? É justamente para isso que Cristo nos chamou, para que nós fôssemos testemunhas suas neste mundo. Desde quando nós somos tocados pelo Espírito Santo, nós somos convidados a ser discípulos que vão adiante, né? Como diz
a parábola que Isaías usa. Nós somos arautos que vão preparando o caminho para que o rei venha, anunciando a sua chegada, para que muitas outras pessoas venham se juntar à vinha e ao trabalho de Cristo. É muito interessante essa pergunta, né? Como a perspectiva da eternidade muda a nossa perspectiva terrena sobre o que é mais importante. Para o mundo, o que de fato importa é status, é fama, é ter ali muitos dígitos na conta bancária. Mas para o Senhor, de fato, ele nos mostra por meio da sua palavra que mais importa você perder tudo dessa terra, mas você ter o privilégio de receber a vida eterna. E quando a gente é alcançado por Cristo, a mente de Jesus passa a ser a nossa mente, e as prioridades de Jesus, enquanto aqui na terra, e as que ainda são, mesmo que ele esteja no céu, passam a ser as nossas prioridades. E a gente até conversou sobre isso em algumas lições passadas, né? Como que eu posso levar os meus recursos para o céu? E é interessante que quando você vai para algum outro país, você precisa trocar a sua moeda na moeda daquele lugar. E quando você pensa, né? Como que eu posso levar os meus recursos para o céu? Entenda que você também precisa trocar o seu dinheiro na moeda do céu, né? Inclusive o Pavel Goya fala muito sobre isso. Inclusive, se você ainda não assistiu a série de vídeos, né? Que o Pavel Goya gravou, acho que há 2 anos atrás, assistam. É realmente muito impressionante. E a gente percebe que a moeda do céu são pessoas. Então eu só posso levar o meu dinheiro para o céu, os meus recursos para o céu, os meus bens materiais, se eu investir aqui em pessoas. O que mais importa é a salvação de pessoas. E às vezes a gente pergunta assim para as crianças: o que você quer ser quando crescer? Mas a gente deveria trocar essa pergunta. O que Deus quer que você seja? A sua primeira ocupação é ser missionário. Mas você vai ser missionário realmente se denominando missionário, ou você vai ter que se passar por um advogado, por um médico, por uma nutricionista, por uma psicóloga, por uma engenheira? Então, assim, tudo que a gente faz aqui tem que ser visando o reino dos céus, até porque a gente entende que as coisas dessa terra são passageiras. E mesmo que Jesus não volte daqui 10, 20 anos, a gente não sabe até quando a gente vai ter vida, né? É incrível como da noite para o dia, a nossa saúde pode ser debilitada, a gente pode perder um ente querido, a gente pode simplesmente perder todos os nossos bens materiais. Vai que você foi assaltado, vai que alguém entrou no banco, enfim, roubou tudo que você tinha. A vida é muito incerta, e se a gente coloca o nosso coração nas coisas dessa terra, a gente vai ser decepcionado. Porque aquela pessoa vai te decepcionar, o seu dinheiro nem sempre vai estar ali. Aquele emprego não vai te trazer paz, porque a gente começa a realmente desviar os olhos de Deus das coisas eternas, e é aí que a gente se vê sem um sentido para a vida. Então, como a perspectiva da eternidade muda a nossa perspectiva terrena sobre o que é mais importante? Pelo fato de que, sendo você cristão, você precisa ter Cristo no centro da sua vida. Isso vai mudar totalmente a forma como você olha para Deus, para você, para as pessoas e para as oportunidades que Deus coloca no seu caminho. Então, entenda, os seus pés precisam estar na terra. Não pense assim: Jesus vai voltar, então eu não vou trabalhar, não vou fazer uma faculdade, não vou comprar uma terra. Não. Isso é ilusão. Não acredite nisso. Mas entenda e ore a Deus para que Ele mude as suas motivações, para que em cada coisa que você for fazer, em cada decisão, você esteja avisando o que é eterno, a salvação de almas. E através dessa busca por almas, você mesmo vai estar sendo salvo de você, né? Então, essa é mais uma das importâncias de estarmos na vinha do Senhor e dedicarmos tudo que temos e somos para o que é eterno. Amém. Muito bom. Ai, pessoal, que incrível! A gente está indo para o meio do nosso bate-papo, então a gente agora vai para o momento especial Dicas de UIC.
Bom, pessoal, a dica de UAC de hoje não ia ser diferente, é o livro Parábolas de Jesus, capítulo 28, que é o maior dos males. E eu recomendo que você leia, porque vai potencializar ainda mais o seu estudo da lição, tá bom? Como a Gabi colocou, o Pavel Goya para você também assistir aquela série especial. Como eu falei, esse livro muito legal, que é Histórias do Grande Mestre, da irmã White, e ensinos que podem mudar a sua vida. Aqui são todas as parábolas, tipo, todas é uma palavra muito forte, mas algumas parábolas são, no total, são 12 capítulos, é um livro bem curtinho, deixa eu ver. Eu Como já eu li falei, né? algumas partes, inclusive eu tenho ele aqui, eu só não achei por É ali. muito bom. Tem Mas é 96 páginas e ainda tem uma parte que é um guia de estudos. Então dá para você fazer, ó, adoração em família. É bem legal, então vale a pena. Acredito que tem na CPB, depois você dá uma conferida lá que vai ajudar ainda mais e é uma forma mais fluida também de você ter essa compreensão. Bom, então tá joia. A gente entendeu o que é a vinha e por que isso é importante entender. A gente conversou sobre o meu papel de entender que eu vivo aqui no mundo, mas Deus me chamou para ser missionário, missionária, não importa onde eu estou e o que quer que eu faça. E ok, às vezes a gente pode ter alguém que está assistindo a gente e falar assim, ok, beleza, missionário, mas como que eu posso traduzir isso de uma forma prática? Para a gente sair um pouquinho do teologuês, talvez. Como que a gente pode traduzir isso em ações, formas de ser e tudo mais? Então, essa é a minha pergunta. De forma prática, como que a gente pode aplicar os conceitos que a gente aprendeu nessa parábola no nosso dia a dia? Eu acredito que a primeira aplicação que a gente pode fazer, olhando especialmente para o fim da parábola, que é quando o senhor Davi vai pagar, né, os trabalhadores, a gente entende que nós não somos os donos da vinha, né? Nós somos simples trabalhadores e temos que... Eu gosto sempre de pegar Jesus como exemplo, porque uma das coisas que Jesus nos mostrou é que mesmo ele sendo Deus, ele se submeteu. Ele foi abnegado, foi submisso. Todas as vezes que ele tinha que fazer alguma coisa, ele esperava até ele ter certeza do que ele tinha que fazer. Como, por exemplo, no casamento de Caná da Galileia, quando Maria veio falar para ele, olha, faltou vinho. E ele falou, olha, ainda não é a minha hora. O pai ainda não me falou o que eu tenho que fazer. Porque nós somos trabalhadores. Precisamos estar a serviço de Cristo. Deus não nos chamou para ser patrões, né? Nós já temos um patrão. Outro princípio que nós podemos aplicar na nossa vida é o de aceitar a vontade de Deus, sabe? Eu gosto sempre de pensar que Deus ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, sabe o que é melhor para nós. Então, nós vemos, por exemplo, levando para o contexto missionário, muitas pessoas que têm vontade de sair do país, de fazer missões grandes, de fazer coisas extraordinárias, mas Deus muitas vezes nos chama para o pequeno, justamente para trabalhar coisas que nós precisamos trabalhar. A Gabi, por exemplo, sabe, ela já comportou e sabe que existem experiências muito ruins, outras boas, mas que todas servem para nos elevar espiritualmente. Nada passa sem ser revisado por Deus. Tudo que acontece na nossa vida é uma permissão, ou para aprendizado ou para conquista. Outra coisa na parábola também que é interessante é que todos, no fim, recebem a mesma coisa. Tanto que foi para longe, tanto é que tem um hino no Inário que eu gosto muito, que diz que, se necessário, eu levar a cruz em casa, enquanto outros a proclamam alto mar, além mar, quer dizer, não importa. Eu quero servir aonde quer que eu esteja, levando a minha cruz. Se fico ou se vou, com Cristo eu estou. É isso mesmo. Então, nossa vida precisa estar, como a Gabi disse, centrada em Cristo, porque se Cristo for o foco, todos os outros assuntos vão passar a ser periféricos. E todas as nossas dissensões, porque, inclusive, um dos pontos que a parábola da vinha destaca é a inveja, não sei se você pode chamar de inveja, mas a descontentamento dos trabalhadores que trabalharam mais com relação aos que trabalharam menos. E o senhor da vinha vai e diz assim,
olha, você aceitou trabalhar por tal preço. Não sou eu não tenho direito de fazer o que eu quero com o que é meu. Se eu determinei dar tanto para você e tanto para ele, se for o mesmo, vocês aceitaram e eu vou dar para vocês porque eu acho que é o certo. Então, a gente olha, por exemplo, eu fico pensando nos mártires que entregavam a sua vida, eram torturados, prisão, multas, acontecia de tudo quanto olha o apóstolo Paulo, foi apedrejado 2 vezes, sofreu naufrágio, foi espancado, foi para prisão e eu tô aqui na cidade grande com o evangelho fácil, com rede social. E a gente ainda muitas vezes reclama porque nós estamos acostumados a uma vida fácil. Então, creio que a parábola nos mostra que nem tudo é o que parece, porque a gente olha para a aparência, mas Deus julga o coração. Deus sabe o que é melhor para cada um. Se ele acha que, se ele acha não, se ele sabe que eu tenho uma obra aqui na minha cidade, ou na cidade vizinha, ou numa cidade difícil, numa cidade fácil, com o povo hospitaleiro, com o povo mais hostil, é ele quem vai saber aonde nos colocar. Nós precisamos apenas nos submeter às ordens do nosso patrão, porque nós sabemos, como nos foi prometido, assim como o apóstolo Paulo também reforçou essa promessa, que a coroa da vida está guardada não só para ele, mas para todos quantos amarem a sua vida. Então nós precisamos nos manter firmes, trabalhando até o fim, porque a recompensa, como ele também vai dizer, né, que o peso de glória, que a nossa pequena e momentânea tribulação não se compara ao excelente peso de glória por vir. Exato. É exatamente isso. Hoje resumiu. Mas é isso, de forma prática. Eu gosto que a Elisa ela sempre quer trazer para a prática, né? Gente, vamos lá para a prática. Isso é de extrema importância, porque a gente sabe muito de teoria. E eu confesso para vocês assim que se a gente realmente não buscar ânimo e força no altar do Senhor, nós não conseguimos viver o que a gente prega. Porque é muito fácil você estudar e você ficar e falar um discurso bonito. Mas eu vejo que o desafio que a gente mais tem, principalmente a gente que às vezes tem esse ministério mais público, né? Com as igrejas e tudo mais, é realmente vigiar para não ter apenas uma aparência de piedade. Porque a gente começa a se preocupar mais como as pessoas estão me vendo e como elas estão me enxergando no meu ministério, no meu lugar ali na vinha do Senhor, do que como elas estão enxergando Cristo por meio da minha vida. Então, de forma prática, eu preciso compreender que como o Juan falou, nós não somos patrões de ninguém, nós não somos chefes de ninguém, nós não temos que ordenar ninguém o que essa pessoa tem que fazer. E Ellen White escreve que, a nível de consciência, cada um deve ser deixado a decidir o que a pessoa tem ali que é o melhor, né? Claro que a gente deve advertir, instruir, mas não é algo que a gente deva pensar, eu tenho que obrigar a pessoa, Não. Eu preciso compreender que nem tudo é como eu quero, do jeito que eu quero. Né? E muitas vezes, o modo que Deus distribui os dons, talentos, oportunidades, não é igual para todo mundo. Mas eu preciso buscar reconhecer as oportunidades e dons que Deus nos dá. Inclusive, esse dia a gente falou sobre isso, a questão da parábola dos talentos. E entender que dentro da vinha eu preciso ser útil e preciso realmente permitir que Cristo apareça e não eu. E não os meus dons, as minhas aptidões, as minhas habilidades, porque todos nós estamos aqui para servir, a serviço do Mestre. Então, como você pode fazer isso de maneira prática? Ore a Deus todos os dias. Senhor, hoje, coloca uma pessoa sincera no meu caminho.
E eu tenho certeza, não vou nem precisar dizer para você talvez, eu posso te dar certeza, olha que eu nem sou, não é questão de ser profetisa não, mas é o que está escrito. Eu tenho certeza que Deus vai colocar não só uma, mas várias pessoas sinceras no seu caminho nesse mesmo dia que você orar. Porque quando a gente ora em conformidade com a vontade de Deus, é claro que ele ouve. E eu já orei várias vezes, Senhor, coloque pessoas sinceras no meu caminho. E às vezes na hora ali, do dia a dia, eu começo a conversar com alguém, eu nem percebo. Mas aí chega no final do dia, uau, Deus respondeu minha oração. Essa pessoa caiu de paraquedas aqui na minha frente, eu comecei a conversar, entreguei um folheto, já falei sobre a Novo Tempo, já peguei o número da pessoa. Peraí, Deus está respondendo a minha oração? Então, assim, é orar e agir. Então, às vezes eu tô assim nos lugares públicos, Senhor, me usa aqui como instrumento. Mas como que ele vai me usar? Às vezes a gente tem isso. Não, mas tá vendo o meu vestuário, a minha vida, a pessoa vai saber. Não, você precisa abrir a boca. Se você tem como falar, fale. Porque não é de maneira muda que a gente vai pregar o evangelho, é falando. Então, eu oro a Deus para que ele me use, mas eu preciso ir pra ação. Eu preciso abordar alguém, ou eu preciso, às vezes, só sorrir para alguém, ou às vezes um abraço que eu dou em alguém, ou o fato de você parar para ouvir a pessoa. De vários modos, Deus pode te usar como instrumento. Então, ore por isso e realmente esteja à disposição. Porque Deus não vai simplesmente forçar você a falar alguma coisa. Isso tem que partir de você. Então é muito importante que a gente busque a Deus todos os dias, na primeira hora, e estejamos tão cheios do Espírito a ponto de transbordar isso durante o nosso dia, durante a nossa rotina comum. E aquilo, né? Quando você enche um copo de água, se alguém esbarrar naquilo ali, o que vai jorrar? Água. Então, mesmo que a pessoa te esbarre ali pelo caminho, entenda como uma oportunidade de testemunhar. Por mais que a pessoa não tenha te tratado bem ou não tenha te olhado com um bom olhar, você não é desse mundo, você não tem que agir como as pessoas que não conhecem a Jesus. Você precisa ser diferente. E a sua vida diária vai testificar de forma prática o verdadeiro cristianismo. Amém, amém. E que a gente realmente possa, eu acho que é como juntando, né, uma palavra, ser coerente, né, com o que a gente professa fazer e com que a gente realmente faça isso na prática, né. Aqui na parte de sexta-feira tem um trechinho que eu queria ler com vocês que eu achei bem interessante, que está em Parábolas de Jesus, página 238 e 239, que diz: E por mais breve que seja o nosso serviço ou mais humilde a nossa obra, então aqui não importa o que você quer que você tenha feito em relação a obras e tal, se seguirmos a Cristo com fé singela, não nos decepcionaremos com o galardão. Ou seja, aquilo que a Gabi falou, a fé em Deus, a nossa comunhão deve ser a base e a rocha, né? Porque a gente tem que estar firmado. Aquilo que é maior e mais sábio não pode alcançar o mais débil, o mais humilde. Nossa senhora, vamos de novo. Peraí que eu vou anotar com a letra. Elisa, minuto 34. Obrigada. Vamos de novo. Então, eu queria compartilhar com vocês um trecho aqui que a irmã White fala no livro Parábolas de Jesus, na parte de sexta, que diz o seguinte: E por mais breve que seja o nosso serviço, ou mais humilde a nossa obra, se seguirmos a Cristo... Opa, só um minutinho que aqui deu um tchutchu na folhinha. Foi ao vivaço. Seguimos a Cristo com fé singela, não nos decepcionaremos com o galardão. Aquilo que o maior e mais sábio não pode alcançar, o mais débil e mais humilde receberá. Os portais eternos vão se abrir ao trêmulo contato de uma criancinha. Abençoado será o galardão da graça para aqueles que trabalharam para Deus com simplicidade de fé e amor. Então aqui a gente vê o que realmente vale a pena para Deus, o que Deus realmente deseja de cada um de nós. O nosso coração, a nossa entrega voluntária e sincera, porque Deus sonda o nosso coração. Para Deus não dá para a gente mentir e falar, não, Senhor, eu estou fazendo aqui porque realmente, nananana. Com Deus não funciona assim. Ele pede a nossa sinceridade por completo, ele pede a gente por inteiro, para que ele realize a obra em nós, como a gente estava conversando. Mas para que ele realize a obra em nós, como a gente conversou em outras lições, a gente tem que estar conectado a ele. Sem essa conexão, não tem como a gente pedir para que o Espírito venha, porque a gente não está conectado, a gente não está interessado. Aqui entra a nossa liberdade de escolha. E que a gente possa realmente escolher compartilhar essa liberdade com mais pessoas. Porque quando a gente trabalha para Deus, eu descobri que a gente também é curado, que a gente também
resguardado. Então, você vê que incrível, né? Além de você compartilhar para as pessoas, Deus também cuida, protege você e te dá uma vida que você nem imaginaria ter antes. Então, que a gente realmente possa fazer porque a gente ama Deus, a gente reconhece quem Ele é e o que Ele fez por nós de nos tirar de onde a gente estava. E que a gente possa, da mesma forma, também buscar aqueles que a gente conhece ou que a gente vai ver a conhecer, enfim, todas essas questões mais. Eu convido você que está na sua casa a fazer uma oração comigo. Vamos orar? Querido Pai, Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos chama hoje para sermos instrumentos seus na tua vinha, Senhor. O nosso sincero desejo é que a gente possa ser uma bênção para as pessoas à nossa volta, porque nós estamos conectados a Ti, Senhor. Nos ajude para que a gente possa estar em pleno contato e comunhão com o Senhor todos os dias de nossa vida, Senhor. E se porventura a gente tiver que arrumar alguma coisa dentro de nós que o seu Santo Espírito nos incomode, nos toque, que a gente mude, não para que a gente seja glorificado, mas que o Senhor possa ser visto por meio de nós. Esteja conosco, Pai. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que especial essa lição, não é? Bom, fica aqui o convite para você estudar na sua casa o restante dessa lição, para você saborear ela por completo. E claro, não esquece de compartilhar com os seus amigos essa lição especial. Se você viu alguma mensagem, fala assim, eu preciso mandar o amigo, estuda essa lição comigo, porque eu quero que você esteja na vinha comigo. Manda para aquele teu amigo Caleb, aquele seu amigo desbravador, para todo mundo que precisa saber dessa mensagem. Tá bom? Até mais, pessoal! Tchau, tchau!